Boa noite, irmãos. Vou ficar com inveja santa e vou fazer o que todo mundo fez. Está muito fraco. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, amém? Graças a Deus. Queria mais uma vez estar agradecendo a igreja pela oportunidade de estar aqui trazendo um recado dos céus. Agradecer pela receptividade, agradecer por todo o carinho, todo o cuidado. Hoje pela manhã, após o culto, eu tive o privilégio, eu e minha família, de comer um bolinho muito gostoso, um suquinho de laranja, um cafezinho que estava daqui. Eu fiz tanta propaganda que até minha mãe resolveu vir hoje à noite para poder participar e conhecer. Então, eu fico grato, a nossa alma fica aquecida quando nós encontramos irmãos que nos tratam tão bem assim e que nos dão tanto valor. E eu honro a vida de vocês e peço a Deus que Ele abençoe cada vez mais a vida dessa igreja. Amém? Hoje pela manhã nós trouxemos uma palavra que eu, de maneira muito criativa, intitulei como Transformai-vos hoje, parte 1. E nós demos ênfase no capítulo 12 de Romanos, apenas no versículo 1. Agora à noite, nós daremos ênfase justamente ao versículo 2. Portanto, agora à noite, o tema da mensagem é Transformai-vos hoje, parte 2. Então, eu queria que você pudesse prestar bastante atenção, pudesse estar em espírito de oração, para que nós possamos, então, estar recebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como de costume, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Faremos a leitura do versículo 1 e também do versículo 2. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, Deus. Aqui está a tua palavra lida, e que através dessa palavra haja transformação aqui nessa noite. Nós sabemos que não é pela nossa força, nem pelo nosso querer, mas pelo agir do teu Espírito em nós. Então que nessa noite, sendo da tua vontade, sendo do teu querer, que pessoas saiam daqui completamente transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, que todos digam amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Hoje pela manhã, como eu disse, nós focamos muito no versículo 1. Nós pudemos tratar algumas coisas sobre o contexto que envolve a carta de Romanos, em especial, capítulo 12, no versículo 1. Nós vimos, por exemplo, que ela trata de doutrina, mas também trata de exortação. Essa água é abençoada. Aleluia. Muito obrigado. Nós vimos que a carta aos Romanos, ela trata de doutrina, ou seja, do ensino, e também sobre exortação. Quanto à doutrina, nós vimos que o ensino de Paulo, ele tinha como base a justificação pela fé. Fé em quê? Fé no sacrifício, na morte de Jesus na cruz, que trouxe perdão aos nossos pecados. Nós vimos também o impacto dessa doutrina no povo judeu e nos gentios. Os gentios aceitaram prontamente essa palavra e puderam experimentar aquilo que é o enchimento do Espírito Santo sobre as suas vidas e puderam então crescer espiritualmente. Já os judeus, no primeiro momento, que rejeitaram essa palavra, eles agora, ao ver que os gentios estavam crescendo espiritualmente, sentem ciúmes, então abrem os seus corações para que essa palavra também pudesse trazer transformação
em suas vidas. E entendemos, por isso, que para que haja transformação, é necessário que antes haja uma motivação. E nós chegamos à conclusão que Paulo inicia a sua exortação no versículo 1 do capítulo 12, falando de motivação, que na realidade quer dizer consagração. Então, nessa noite, nós vamos falar e trabalhar sobre transformação, mas eu quero que você compreenda a partir de agora que não é possível haver transformação de vidas se não houver antes consagração de vidas. Você pode dizer amém? Com isso, irmãos, dada essa introdução, nós podemos entender então que a consagração, ela nos prepara para viver a transformação. Paulo abre o versículo 2 do capítulo 12 da seguinte forma: não se amoldem ao padrão deste mundo. Interessante essa exortação de Paulo. Ele vai abrir e vai falar com bastante firmeza: não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo ele estava chamando a atenção do povo, ou da igreja, para o perigo de se deixar influenciar pelo mundo. Então, já naquele tempo, o apóstolo Paulo teve sabedoria e preocupação com a influência mundana dentro da igreja. É muito importante a gente entender isso, porque Paulo se preocupou com algo que acontece até os dias de hoje. Se nós olharmos o nosso contexto social mundial, nós vamos ver que existem aqueles que são cristãos e existe algo chamado secularismo. Uma palavra que muitas pessoas já podem ter ouvido. Secularismo. O que vem a ser para nós o secularismo? É um termo que representa um tempo ou uma era onde se afirmam, e quando eu digo se afirmam, eles colocam como verdade as razões humanas e negam a existência ou as verdades que vêm da palavra de Deus, inclusive a existência do próprio Deus. Então, o secularismo sempre fez parte da história da humanidade, porque o secularismo é uma arma mundana para negar a fé do crente em Cristo Jesus e, mais ainda, para dizer que as verdades e as razões humanas são os padrões que devem ser seguidos. Os irmãos estão comigo? Digam amém? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre isso, eu queria trazer para vocês o seguinte: nós cristãos, nós que estamos aqui, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim ou não? A Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é uma dúvida para nós. Pelo contrário, é uma verdade absoluta. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia nos revela, tudo aquilo que a Bíblia significa para nós, se trata de uma verdade absoluta. Por que se trata de uma verdade absoluta? Porque ela é a palavra de Deus. E Deus não mente. Deus não volta atrás na sua palavra. Então, tudo que ele revelou através dessa palavra se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Você pode dizer amém, irmão? Amém, glória a Deus. Mas aí o que o secularismo faz em relação a isso? Ele vai justamente tentar relativizar aquilo que nós acreditamos ser absoluto. E se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta, o secularismo vai querer relativizar essa verdade absoluta
para que nós possamos nos desgarrar e deixar de viver através dela. Vou dar um exemplo bem claro para nós. A Bíblia, essa palavra que consideramos absoluta, ela vai nos garantir que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher, e que a união dessas duas criaturas, ou seja, o homem e a mulher, se transformaram na primeira instituição criada por Deus, chamada família. Como eu sei disso? A palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Irmãos, está nessa palavra. Isso não é uma hipótese. Isso não é uma teoria. Isso é a verdade absoluta da história das nossas vidas. Só que o secularismo vai querer justamente rebater esse fato, dizendo que ser homem ou mulher depende da maneira como cada um se enxerga. O secularismo, ele vai relativizar de uma tal forma que ele vai dizer que além de cada um se enxergar como quiser, a família, ela vai ter a identidade que cada um achar que ela deve ter. Então, no relativismo, no secularismo, nós vamos entender o quê? Que para o padrão de família deles, não é um padrão. Porque uma família pode ser composta por dois pais, por duas mães, por seja lá o que for, menos por aquilo que a palavra de Deus diz que é a verdade. Seja no formato que for, a visão humana sempre vai relativizar as coisas. Sempre, irmãos. Enquanto para nós só existe uma maneira possível de viver, enquanto que para nós, povo de Deus, entendemos que a única forma de vivermos é através da palavra de Deus, é através dos mandamentos, é através dos ensinamentos dessa palavra. No mundo, o relativismo leva em conta as tendências. Ou seja, a caminhada cristã, ela tende a ser uniforme, irmãos. Uniforme por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Você pode passar por percalços, você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldades, você pode passar por riqueza e por pobreza, mas a palavra de Deus, ela não muda. O evangelho, ele continua o mesmo desde o momento em que você nascer e chegar a esse mundo, até o dia em que você morrer, e morrendo com Cristo, encontrar-se com Ele nos céus. A palavra de Deus continuará sendo a mesma. Então nós, cristãos, sempre viveremos de maneira uniforme. Só uma maneira de viver. Mas o relativismo vai dizer que não existe apenas uma maneira de viver, que o que dita a maneira de viver são as tendências. Aquilo que era bom ontem pode não ser bom hoje. Aquilo que é bom hoje me serve, mas pode não ser bom amanhã. E isso vai mudando de ciclo em ciclo, de era em era e de tempos em tempos. Tudo isso muda, o mundo muda, mas a palavra de Deus jamais mudará. Diante disso, irmãos, nós precisamos entender que o relativismo é a base do secularismo. Então, quando Paulo diz, não se amoldem, precisamos entender essas palavras de Paulo como um alerta para a nossa vida cristã. Paulo está dizendo que nós, enquanto igreja, possuímos uma forma definida. E aí, quando eu falo nós, enquanto igreja, eu estou dizendo nós como corpo e nós como membros.
a igreja possui forma definida. O crente possui uma forma definida. Já o mundo possui outra visão. O mundo vai entender que o homem e a sua formação, o seu formato, ele é completamente diferente. Ele é mutável. Ele se adapta a todas as circunstâncias e a todos os momentos que são ocasionados pela vida. Entende isso, irmãos? O secularismo e o mundo vão dizer que eles se adaptam a tudo aquilo que é preciso se adaptar. Porém, nós não somos adaptáveis, irmãos. Nós possuímos a nossa forma e a forma que Deus determinou para a nossa vida. Se amoldar, irmãos, pense nisso. Se amoldar significa dizer que é necessário abrir mão da nossa forma, daquilo que nós já temos convicção do que somos, para nos adaptarmos à forma daquilo que não tem identidade alguma para oferecer. Eu e você temos uma identidade, e a nossa identidade é de filho de Deus. Uma igreja que se amolda, irmãos, ela abre mão da sua forma. E isso é muito perigoso. Perigoso por quê? Porque a geração atual, o tempo em que nós estamos vivendo, ela tem dado provas de que a igreja, a cada dia que passa, ela tem aberto as portas, ela tem aberto espaços para que o secularismo e o relativismo comece a penetrar na vida da igreja. Perigoso, irmãos. Por isso que a gente acaba ouvindo e vendo notícias de igrejas que são montadas sem nenhuma estrutura bíblica, sem nenhuma base bíblica, sem nada com nada, sem ter a ver com aquilo que é a essência do Evangelho. Igrejas que vendem uma doutrina que não corrobora com a doutrina que Deus passou para as nossas vidas, que vendem ideias e planejamentos estruturais que não dizem respeito com aquilo que Deus sonhou para nossas vidas. Mas eu quero te dizer um alerta, fazer um alerta para você nessa noite. Irmão, crente em Cristo Jesus, eu vou repetir isso: a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, nós cremos que na palavra de Deus, cremos que ela é uma verdade absoluta, portanto essa verdade, ela nunca mudará. Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 24, versículo 35, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se cremos nisso, irmãos, precisamos então entender que a Bíblia, ela possui definições bem claras sobre todo e qualquer assunto. Eu poderia enumerar vários aqui. Tudo que você quiser saber, você encontra na Bíblia. Se você quiser saber sobre questões de gênero, você encontra na Bíblia. Se você quiser saber sobre casamento, a Bíblia vai te dar resposta sobre casamento. Se você quiser saber sobre divórcio, a Bíblia vai te dar resposta sobre divórcio. Se você quer saber sobre a educação dos seus filhos, a Bíblia ela vai te dar orientações quanto à educação dos seus filhos. Se você quiser saber sobre aborto, a Bíblia vai explicar e vai te dar respostas sobre o aborto. Se você quer saber e entender sobre o adultério, a Bíblia vai falar sobre adultério. Se você quiser saber sobre política, a Bíblia vai trazer respostas sobre política. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e o saber de Deus, ele é insondável, ele é infinito, ele cobre toda a nossa compreensão, de maneira que não existe pregação, não existe palavra, não existe revelação maior do que aquela que está registrada aqui dentro desse livro, porque é a palavra de Deus.
E é por isso que nós cremos em Deus e nessa palavra, irmãos. E precisamos ter certeza sempre de duas coisas. Ela não muda e ela é verdade absoluta. É repetitivo, irmãos, falar isso. Mas tem gente que esquece. Tem gente que esquece que aqui está contida não. Aqui é a palavra de Deus. Se quando nós vemos igrejas se abrindo para o relativismo, nós podemos entender que ela começa então a perder a sua forma. Quando ela perde a sua forma, ela deixa de viver e de acreditar numa verdade que é absoluta. Então a gente vai ver igrejas reproduzindo ideologias. Vamos ver igrejas pegando a aprovação de Deus a práticas pecaminosas. Nós vamos ver também igrejas que não conseguem mais fazer diferença entre o santo e aquilo que é profano. E é justamente por conta desses perigos que Paulo faz esse alerta, que vai ser repetido agora: não se amoldem. Só que logo em seguida Paulo ele vai completar: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só, irmãos. Paulo, no linguajar da rua que a gente tinha enquanto era moleque, eu já não sei mais hoje, porque eu já não sou mais moleque. Mas no linguajar da rua, Paulo ele está batendo de mão aberta. Ele está dando um sacode na gente aqui para entender isso daqui. Paulo ele vai alertar: primeira coisa, não se amolde. Segunda coisa, comece a prestar atenção, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quero te dizer uma coisa: essa proposta de Paulo, ela é extremamente desafiadora, irmãos. Desafiadora. Nós não podemos jamais esquecer quem de fato nós somos. Sermos transformados pela renovação da nossa mente, irmãos, significa que em determinado momento da nossa vida, para que sejamos de fato transformados, para que a nossa mente ela seja de fato renovada, nós vamos ter que abrir mão do controle dela e entregar o controle da nossa mente para que o Espírito Santo de Deus possa assumir esse controle. Você compreende isso? Ter uma mente renovada é abrir mão das nossas vontades, da nossa mente, e entregar o controle da nossa mente nas mãos do Espírito Santo. Ou seja, você precisa permitir que o Espírito Santo controle e cuide da sua mente. Pastor, quem sou eu perto do Espírito Santo para permitir alguma coisa? Realmente, irmãos, eu e você não somos nada, mas nós temos livre-arbítrio. Então, se eu não quiser, Ele não vai tomar conta. Se você não quiser, Ele não vai tomar conta. Por isso que essa proposta ela é muito desafiadora. Porque quando nós damos o controle ao Espírito Santo para renovar a nossa mente, nós precisamos entender que agora não viveremos mais nós, mas Cristo viverá através de nós. E por que é tão desafiador entregar o controle da nossa mente nas mãos do Espírito Santo, irmãos? Por conta da nossa tendência. A nossa tendência é ser pecador, irmãos. A tendência da nossa carne é ser atraída pelos seus desejos. Isso é muito grave, irmãos. Porque nós nos deparamos ainda com discursos por aí que garante que não existe mal algum em nós cedermos a esses desejos.
Existem correntes que defendem que nós somos fruto daquilo que nós somos mesmo e que nós somos imutáveis. Nós temos uma natureza e somos reféns dessa natureza. Por isso que o relativismo valoriza tanto o saber e a razão humana, porque para o relativismo é muito confortável ser mal, ser ruim, ser pecador e permanecer dessa forma, sem se incomodar e sem buscar mudança. Isso pode piorar, irmãos, porque se a minha carne, a sua carne, ela tem tendência a ser seduzida pelos desejos, o mundo trabalha incessantemente para alimentar os nossos desejos. Presta atenção numa coisa: o mundo jamais vai gastar o tempo dele para trabalhar, para seduzir você num desejo que você pode controlar. Presta bastante atenção nisso. O diabo jamais vai perder tempo de atacar um desejo, de investir um desejo que você pode controlar. Mas ele vai doar todo o seu tempo, ele vai mobilizar todo o inferno para alimentar o desejo que alimenta você e que domina você. Transformar é fácil, irmãos? Renovar a nossa mente é algo fácil, irmãos? Não é. Então, como que eu posso vencer? Como que eu posso, então, ultrapassar esse desejo da carne? Como que eu posso, então, não ser mais dominado por esse desejo e entregar o controle da minha mente ao Espírito Santo? Só existe uma única maneira, irmãos. Não existe outra. É através da fé. Só existe uma forma para haver transformação de vida. Só existe uma forma para haver mudança de pensamento, renovação de pensamento, renovação da nossa essência. A única maneira possível é através da fé. E é importante que a gente entenda alguns conceitos aqui, irmãos, porque crer, no sentido de acreditar, não é a mesma coisa do que termos fé. Vou repetir para você. Crer não é o mesmo que ter fé. O que significa crer então, pastor? Crer é acreditar. Crer é acreditar que uma coisa é verdadeira. Eu estou diante de um púlpito. Eu estou tocando. Eu creio e estou vendo que esse púlpito é verdadeiro. Eu podia nem estar vendo. Alguém poderia me falar desse púlpito. Olha, lá dentro da igreja tem um púlpito assim, assim. E eu posso acreditar que o que você está falando é verdadeiro. Então, crer é acreditar. Só que crer tem uma característica importante, irmãos. Porque crer ele não se limita apenas a acreditar. Crer, ele é acreditar em possibilidades. Você consegue entender isso? Crer é conseguir acreditar que existem possibilidades. Por que é importante a gente entender isso? Para onde o senhor está querendo me levar, pastor? Presta atenção, é importante a gente entender isso. Porque quando eu creio em possibilidades, eu consigo crer também em expectativas. Vê se eu estou errado. A pessoa quer passar no vestibular. Tem 20 vagas. 200 pessoas concorrendo. Se ela não acreditar que ela estudando tem capacidade de conquistar uma dessas 20 vagas, ela vai começar a estudar? Sim ou não? Não. Então acreditar é necessário? É. Crer é necessário? É. Crer gera expectativas? Gera.
Porque se eu estudo, eu quero passar, e se eu quero passar, eu quero assumir a minha vaga ali naquele lugar. Sim ou não? Então, crer, ele me faz acreditar, acreditar me gera expectativas, e expectativas geram resultados, positivos ou não. Você pode conseguir a vaga, mas também não pode conseguir a vaga. E sabe quando você crê, acredita e tem expectativa naquilo, e aquilo que você deseja não acontece? Sabe o que acontece com a nossa vida, irmãos? Frustrações. Frustrações. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Frustrações, elas são portas abertas para doenças físicas, emocionais e espirituais. A ciência comprova que depressão, ela entra na nossa vida muitas vezes desencadeada por uma grande frustração. Cânceres comprovadamente vêm como resultado de frustrações que nós vivemos. Apostasia, ou seja, abandono da fé, esfriamento espiritual, acontecem por causa das frustrações. É importante crer? É necessário acreditar? Sim. É preciso ter e gerar expectativa? Sim. Mas temos que estar preparados para as possibilidades, porque dentro dessas possibilidades podem vir as frustrações. Tá bom, pastor. Falou sobre crer. Então estou fazendo errado? Não, não estou fazendo errado não. Crer, todo mundo crê. Até o ímpio crê. Você falar que Jesus existe, ele crê. Crer nos nivela. A fé não. A fé nos separa. A fé nos diferencia. Por quê? O que é a fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha o que é a fé, irmãos. A fé, ela é uma possibilidade. Sim ou não? É uma possibilidade? Não, irmãos. A fé é uma expectativa? Não. A fé é algo que eu posso imaginar e que pode acontecer? Não, irmãos. A fé, segundo o autor aos Hebreus, ela é a certeza. Entenda isso. Isso nos diferencia, porque enquanto muitos creem, outros exercitam a sua fé, porque a fé é a certeza. Mais do que isso, irmão, a fé, ela é a esperança e é a prova das coisas que nós não vemos. Então a fé, além de ser uma certeza, ela é uma prova material de que algo vai acontecer dentro daquilo que nós esperamos, irmãos. Eu não consigo falar isso e não dizer um amém. Glória a Deus, irmãos. Isso é ter fé. Fé é ter certeza. Quem tem fé não trabalha com possibilidades. Se eu digo que eu tenho fé na palavra de Deus, então, irmãos, eu tenho certeza de que as coisas que estão escritas nessa palavra são verdades absolutas. Então eu gostaria de levantar aqui a questão que eu gostaria de levantar aqui para vocês hoje, nessa noite é: será que nós de fato temos fé em Deus? Quantos aqui têm fé? Vou perguntar para você de novo. Quantos aqui têm fé em Deus? Você consegue garantir com 100% de certeza que você de fato tem fé em Deus? Sim? Vamos ver se isso é verdade? Quero trazer
alguns exemplos bíblicos para os irmãos. O primeiro exemplo que eu vou trazer diz respeito a uma fé de boca para fora. E essa fé de boca para fora resultou em vergonha e frustração. O segundo exemplo que eu vou trazer diz respeito a uma fé verdadeira. Fé essa que foi capaz de suportar as dificuldades e trouxe honra e regozijo. Quero falar primeiro da fé de boca para fora, que trouxe vergonha e frustração. Você pode abrir só para acompanhar, porque eu não vou ler o texto. Mateus capítulo 17, de 14 a 20, é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Muito conhecido. Você não precisa ler, porque eu vou contar essa história para você. Jesus, em determinado momento, é abordado por um homem. Esse homem chega clamando a Jesus, dizendo: por favor, me ajude. Te ajude com o quê? Meu filho é atormentado por demônios a vida inteira. Ele não consegue mais ter controle das suas ações. Ele se lança no fogo, ele se lança na água. O demônio está fazendo com a vida dele tudo aquilo que ele quer fazer. Eu já tive a oportunidade de ir nos seus discípulos, e eles ficaram tentando até agora expulsar esse demônio, mas o demônio não saiu. Então eu estou te pedindo, Senhor Jesus, expulsa esse demônio do meu filho. Jesus vai falar o quê? Ô geração incrédula, ô geração incrédula. Ele fala para esse pai: traga o menino. O menino veio. Através da palavra de Jesus, o demônio saiu e aquela vida tornou-se livre, liberta e curada pelo poder do nome de Jesus. Sabe o que acontece depois disso? Os discípulos chamam Jesus de canto, cheio de vergonha, irmãos. Cheio de vergonha. Sabe por quê? Ficaram um tempão tentando expulsar o demônio. Tempão, irmãos. Que batalha. Chegou para Jesus e falou assim: ô, conta pra gente aí, como é que você fez? Por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus vai responder para eles o seguinte: a fé que vocês têm é pequena. Jesus já tinha exposto eles à vergonha, irmãos. Porque quando ele diz, ó geração incrédula, ele está falando diretamente para os discípulos. Porque ele viu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E agora, quando eles perguntam o porquê, ele vai responder para esses discípulos: vocês não conseguiram porque a fé que vocês têm, ela é pequena. Mas a cabeça dos discípulos ainda ia entrar em parafuso. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, um pequeno grão de mostarda, vocês seriam capazes de dizer para este monte: saia daqui e vá para ali, e nada, olha o que Jesus disse, nada lhes seria impossível. Grão de mostarda, irmãos. Grão de mostarda é pequenininho. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que se eles tivessem uma fé menor do que a fé pequena que eles tinham, nada seria impossível para eles fazerem. Sabe por que eu chamo a atenção para esse texto, irmão? Porque a gente fica muito preso às palavras de Jesus em dizer que a fé daqueles discípulos ela é pequena,
e que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível, porque a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos e cremos, e a prova daquilo que vai acontecer. E sim, irmãos, mas eu quero que vocês entendam que a fé, ela precisa, a sua fé, irmãos, presta bastante atenção nisso, a sua fé por si só não tem poder algum. Você, através da tua fé, não consegue aumentar o seu poder. Você não consegue fazer nada além daquilo que você é limitado a fazer. E a resposta Jesus dá. Por quê? Porque a minha e a sua fé, elas são pequenas. E elas são pequenas porque eu e você somos pequenos diante da grandeza de Deus. Nós somos limitados, irmãos. Nós somos pecadores. Então a nossa fé, ela não tem como extrapolar aquilo que nós somos. Portanto, a nossa fé é do tamanho que nós somos. Portanto, ela é pequena. Mas quando Jesus faz a comparação com o grão de mostarda, ele não está dizendo sobre o tamanho da fé. Ele não está dizendo que aqueles discípulos precisavam aumentar o tamanho da sua fé. Ele estava dizendo que a direção da fé daqueles homens estava errada. Sabe por quê? Porque a gente fica muito preso a esse momento do texto, mas tem um texto anterior, no mesmo capítulo, em que Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Sabe para quê, irmãos? Para orar. Para orar. Qual é a base da nossa comunhão com Jesus Cristo? Orar. Eu, pelo menos, falo com Deus orando. Meu relacionamento é baseado também em oração. Então, Jesus estava chamando Pedro, Tiago e João para ter um momento de comunhão. Estar juntos. Só que aqueles homens, eles se juntam para orar. Em determinado momento acontece algo. Jesus fica transfigurado. Suas vestes mudam de cor, seu rosto fica reluzente, totalmente glorificado. E do lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. Sabe qual foi a reação dos discípulos, irmãos? Pedro foi o primeiro a se manifestar. Não teve medo algum, falou assim, olha só, se vocês quiserem eu preparo uma tenda para cada um de vocês. Só que uma voz dos céus rompe aquele momento. E diz, esse é o meu filho. Quando essa voz entra em cena, sabe o que acontece, irmãos? Os discípulos caem de medo. Ué, você está do lado de Jesus, do nada aparece Jesus totalmente diferente, com Moisés e Elias do lado dele, e você não fica com medo. Então por que justamente quando Deus fala, você cai ao chão cheio de medo? Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles discípulos, embora falassem, embora declarassem que criam, que tinham fé, que Jesus era Filho de Deus, na mente deles e no coração, ainda persistia a cultura de que Jesus não era de fato Deus, mas que Jesus era um profeta, tal como Moisés, tal como Elias. Por isso Pedro quis construir as 3 tendas, uma para cada um. Isso responde à indignação de Jesus com aqueles discípulos. Eles não conseguiram expulsar o demônio, porque a fé deles não estava num Deus que tudo pode fazer, num Deus que tem o poder de todas as coisas, mas a fé deles estava direcionada naquele que eles consideravam ser um profeta. Por isso eu vou voltar a perguntar para você nessa noite, você tem de fato fé em Deus? Porque as dificuldades, elas aparecem nas nossas vidas. E como eu disse para você, a fé não é uma possibilidade, a fé, ela é uma certeza. Então quando a dificuldade vem, eu preciso agir em fé, porque a fé, ela vai me unir ao Onipotente. A fé, ela vai me tornar um só com Deus que pode fazer todas as coisas. Então eu não posso temer, eu não posso ter medo, eu não posso desanimar, porque em meio às dificuldades, se eu tenho fé, Ele me dá a certeza que a vontade dEle se estabelecerá na minha vida. Vergonha e frustração por achar que tinham fé, só que é uma fé
totalmente direcionada para o lugar errado. Honra e regozijo. Vou contar rapidamente essa história por conta do tempo. Gênesis 39, 7, 12. História de José. José, sim. Eu consigo compreender que José teve a fé trabalhada na sua vida desde pequeno. Porque Deus se revela na sua vida através de sonhos. E nesses sonhos Deus lhe garante uma promessa de que ele um dia seria governador e que esse governo se estenderia aos seus pais e aos seus irmãos. Quando ele conta esse sonho para alguém, as pessoas zombam dele, seus irmãos zombam, seu pai não acredita, mas José, sim, mantém a fé naquilo que Deus tinha prometido para ele em sonho. E aí começa a derrocada de José, porque se Deus promete para ele uma governança, a primeira coisa que acontece com José é ser vendido pelos seus irmãos como escravo. Como escravo, ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Começa então a reerguer um pouco mais o seu ânimo. E em determinado momento, a esposa de Potifar começa a tentar a sua fé, a tentar a sua carne, a tentar os seus desejos. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que no momento em que aquela mulher tenta fazer alguma coisa, José vai reagir de maneira completamente diferente de que cada um que é governado pela sua carne faria. José vai dizer: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José entendia que a sua fé em Deus era uma certeza. José, mesmo vendo e vivendo as dificuldades, ele entendia que a fé, ela o ajudaria a chegar no objetivo que Deus tinha para a sua vida. Então, quando a tentação veio e chegou até ele tomou posse dessa fé. E não apenas tomou posse dessa fé, ele toma posse dessa fé com medo de romper esse relacionamento de amor que ele tem com Deus, a ponto de correr o risco de morrer, porque quando aquela mulher se aproxima dele e encosta nele, ele corre deixando para trás a sua vestimenta. Presta atenção nisso, irmão. José corre. Sabe por que José corre? Não é porque a fé dele é inabalável, não. Porque nós temos a carne. Você acha que ele não tinha desejo naquela mulher? Você acha mesmo que ele correu só para não se comprometer com aquela mulher? Ele correu da sua carne. Mas ele só teve essa atitude de correr porque ele tinha fé que Deus iria fazer coisas grandiosas na sua vida. O tempo passa, esse rapaz fica preso e a história ela vai nos garantir que da prisão, José é resgatado e é colocado diretamente no trono de governador do Egito. Presta atenção nisso. A fé é a certeza das coisas que eu e você não podemos ver. José viu a escravidão, José viu a prisão, ele não conseguia enxergar em nenhum momento que o dia de governar chegaria em sua vida, mas pela fé, Deus cumpriu a sua palavra, movimentou os céus e colocou e estabeleceu José como governador do Egito. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o mundo vai querer relativizar o teu relacionamento com Deus, o mundo vai querer relativizar a palavra de Deus como não sendo verdade, mas eu quero dizer, vale a pena ter fé em Deus, porque a fé nos dará certeza que Ele fará coisas tremendas e grandiosas na minha e na sua história. Aleluia! Agora você entende, irmãos? Renovação da nossa mente, ela passa e precisa passar pela nossa fé.
Quero encerrar essa palavra, irmãos, contando uma história. Verdade. Eu tenho uma amiga que eu convivo com ela há 3 anos. 3 anos. Um dom de cantar como poucas vezes eu vi. Uma pessoa criada e frequentava a igreja. Pessoa que conhece essa palavra. E essa semana ela me surpreendeu, porque nós temos uma grande amizade, ao me dizer que ela estava se relacionando com outra mulher. Irmãos, isso trouxe tristeza para o meu coração. Mas o que traz tristeza para o meu coração, para o seu coração, é super confortável para quem está no mundo. Sabe o que o mundo fala? Que pessoas como ela são o que são e não tem como mudar. O mundo fala que não existe cura para esse tipo de situação. O mundo vai falar que é preciso tornar isso natural. Eu penso o contrário, irmãos. E eu só penso o contrário por conta dessa palavra. Se ela quiser, se ela tiver fé em Deus, Deus tirará toda a imundícia, tudo aquilo que corrompe a sua carne. Deus a libertará e a fará viver como aquilo que de fato Ele planejou, sendo ela uma mulher, uma serva do Senhor e uma abençoadora de vidas. A transformação e a renovação da nossa mente passa por isso, não sermos dominados pelo pecado, mas entregarmos com fé, na certeza que o Espírito Santo é capaz de fazer e tomar o controle das nossas vidas e nos fazer ser capazes de fazer coisas extraordinárias, inclusive orar por essas pessoas, estender as mãos e aquilo que tem dominado as suas vidas ser jogado por terra em nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, nesse lugar, existe um Espírito Santo de Deus, real, vivo, absoluto, que essa palavra nos garante, e que se você quiser, nessa noite, sair completamente transformado desse lugar, é só você crer, ter fé e entregar o controle da sua vida em suas mãos. Transformação que você quer, é uma vida nova que você quer, é a sua família restaurada que você quer, é o seu filho de volta que você quer, é a libertação das drogas, é a cura da doença, é a expulsão do demônio de dentro da sua casa, é a criação dos seus filhos. Exerça a sua fé, renove a sua mente, entregue o controle da sua vida a Jesus e o mais Ele fará. Aleluia! Jesus nunca nos garantiu que ia ser fácil, irmãos. Nunca! Nem Paulo vai falar no versículo 1: rogo-vos, pois, que se entreguem em sacrifício. Sacrificar é difícil. E Jesus vai dizer também em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha fé, porque eu venci o mundo. E eu quero declarar nessa noite que eu estou diante de pessoas que vão
impactar o mundo com a sua fé e vão promover transformação na nossa geração. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa estar completando essa palavra no coração de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus.